Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Todo mundo em casa, aproveitando esse tempo que a gente tem em casa para descansar, para curtir a família, mas também para estudar. E quem tem computador em casa, eu vou lembrar mais uma vez, é uma ótima oportunidade para a gente praticar as aulas de informática, ok? É muito importante a gente estudar a teoria, mas também colocar em prática o que a gente tem aprendido. Infelizmente, a gente não tem podido colocar em prática no colégio, mas quem tiver oportunidade de fazer isso em casa vai ser muito interessante. A aula de hoje é uma continuação da aula passada, na qual a gente estava falando sobre os navegadores de internet. A gente aprendeu que os navegadores são programas e aplicativos que a gente pode utilizar pelo computador ou pelo celular para poder justamente navegar na internet, ou seja, para acessar os sites que a gente precisa. Que existem vários tipos de navegadores e que diferem de um para outro de tamanho, de aparência, mas que eles possuem muitas coisas em comum, até mesmo para facilitar a vida do usuário. Se eles fossem muito diferentes, a gente sentiria uma dificuldade muito grande se a gente trocasse de navegador. E essa não é a intenção é que seja fácil para a gente utilizar. A gente viu alguns navegadores que a gente vai relembrar agora. Entre eles, o Google Chrome, o Internet Explorer, o Mozilla, o Opera e o Safari. A gente viu que o Internet Explorer é o navegador de internet mais antigo e, por isso mesmo, ele é o mais popular e mais utilizado ao redor do mundo inteiro. E que o menos utilizado é o Safari, porque ele é um navegador exclusivo para aparelhos da Apple. Então, como a Apple é uma empresa que produz aparelhos bastante caros, então isso reduz ele a uma quantidade de pessoas menor, né? Então, hoje a gente vai ver os componentes do navegador, ou seja, as partes do navegador. Eu deixei uma folhinha no colégio para vocês com uma explicação bastante detalhada, mas aí a gente vai falar dela agora. Eu deixei para vocês na folhinha, na primeira página da folhinha, uma imagem que representa o Google Chrome. Quando a gente abre o navegador do Google Chrome, é essa foto aí que eu mostrei para vocês que a gente vê. E na parte de cima, a gente tem as guias de navegação. A gente pode ter uma ou mais. As guias de navegação mostram pra gente em que página a gente tá. Então, vamos supor que eu abrisse o site do Facebook, certo? E aí, dentro do site do Facebook, eu encontro o perfil de uma amiga minha. Aí eu posso clicar lá e abrir o perfil dela na aba que eu tô, ou eu posso abrir o perfil dela numa outra guia, numa outra, como é que eu vou explicar? Numa outra separação. Então, eu não altero a página que eu tô, eu abro ela num compartimento, numa divisão diferente. As guias são divisões que a gente abre para abrir novas páginas. Então, dentro do perfil dessa minha amiga, eu já tô com 2 guias abertas. Dentro do perfil dessa minha amiga, eu quero ver as fotos dela, mas eu quero manter o perfil dela aberto. Então, o que eu faço? Em vez de clicar para abrir naquela guia que eu tô, eu clico com o botão direito e peço para abrir em outra guia. Então, agora eu já tenho 3 guias. A guia do Facebook, que eu estava navegando, a guia do perfil da minha amiga e a guia das fotos dela. E aí, vocês vão perceber que cada guiazinha, do lado tem um xizinho de fechar e do lado do xizinho de fechar, a gente tem um sinal de mais, que seria para abrir uma nova página. Se eu quero abrir uma página do Google, uma página do YouTube e uma página do Facebook, eu posso acessar esses 3 sites só abrindo guia. E aí eu não preciso fechar o navegador
e abrir outra coisa. Eu posso ir só abrindo novas guias. É como se fosse pastinha, separado em pastas. Embaixo da divisão das guias, nós temos a barra de endereço. E é lá que a gente digita o nosso site. Então, quando a gente vai colocar o endereço eletrônico, o site que a gente quer acessar, a gente faz isso através da barra de endereço. E a outra parte, que é a parte que fica embaixo, que é onde está escrito Google, onde tem a barra de navegação ali do Google, a barra de busca, né? Ali naquela área toda, a gente chama de área de exibição. Por quê? Quando você vai abrir um site, aquela área ali vai ficar toda tomada pelo seu site. Então, ali é a área de exibição. Na segunda página, a gente vai dar uma olhadinha nos botões de navegação. Porque até agora eu falei com vocês sobre as partes básicas, que são a barra de guias, a barra de endereço e a área de exibição. Mas se você reparar, lá na parte de cima de todos os navegadores, tem mais ou menos as mesmas coisas. Às vezes muda a posição, a localização dos botões, mas eles estão lá para facilitar a gente a executar alguma ação no nosso navegador. Então, a gente vai ver aqui. Nessa imagem que eu botei para vocês, a gente tem a aparência ali de uma barra do Internet Explorer. Mas, mesmo que não esteja tudo no mesmo lugar, esses botões estão presentes em todos os navegadores. Primeiro, a gente tem o botão de voltar e o botão de avançar, que vai fazer com que a gente avance ou volte nas páginas que a gente estava. Por exemplo, eu estou usando o Facebook, estou olhando lá o meu Facebook. Aí eu encontro o perfil de alguém que eu quero visitar. Depois eu quero voltar para o meu perfil. Eu clico lá no botãozinho de voltar. E aí eu quero voltar para onde eu estava, que era depois. Então eu vou avançar. Eu estou no meu perfil. Eu vou para o perfil de alguém. Aí eu quero voltar para o meu perfil. Eu clico em voltar. Eu quero voltar para o perfil da pessoa que eu estava. Eu clico em avançar. Bem facinho, né? Eu tenho os botões de parar e de atualizar, que é... Eu atualizo a página quando eu quero saber se houve alguma modificação. Por exemplo, vou dar o exemplo do Facebook novamente. Se eu quero saber se eu recebi uma nova mensagem no Facebook, eu atualizo. Aí, se eu estou atualizando, eu quero parar aquela atualização, eu clico em parar. Temos o botão de ir para a homepage, que geralmente a gente coloca uma homepage no nosso navegador. Ou seja, toda vez que eu abrir o meu navegador, vai para aquele site. Muitas pessoas utilizam o Google como a homepage, mas você pode botar o Facebook, pode botar o YouTube, o site que você mais utiliza. Então, vamos dizer que eu coloquei o Google como minha homepage. E eu tô lá no site do YouTube ouvindo música, tô no site do colégio, tô fazendo outra coisa e eu quero voltar para o Google. Eu não preciso digitar www.google.com.br. Eu aperto, só lá no botãozinho da homepage, lá no ícone da homepage. E aí ele vai voltar para o site que eu coloquei como o meu homepage, que seria o site, né? A intenção é que você coloque o site que você mais utiliza. Temos o botãozinho de pesquisar, que é uma lupa, que ele serve para você pesquisar coisas dentro do site que você está navegando. Você pode digitar uma palavra, o nome de alguém, e ele vai procurar no site que você está. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Brasil. E aí eu abro um site falando sobre o Brasil e eu preciso achar dentro daquele site a parte onde fala sobre as comidas típicas. Aí eu vou lá no botãozinho pesquisar e digito comidas e clico no Enter. Então ele vai procurar para mim todas as partes que a palavra comida está sendo citada. Isso facilita bastante. Temos lá o botãozinho de adicionar a favoritos. Isso você cria como se fosse uma playlist. Não é playlist porque não é de música, mas vamos botar assim, você cria uma lista com os seus sites favoritos e salva. Porque aí quando você for pesquisar,
fica muito mais fácil de você encontrar. E aí não tem o perigo de você esquecer, esse tipo de coisas. O histórico é a parte que você vê todos os sites que já foram acessados antes. Então, o histórico é dividido pelo dia, por semana, por mês e por ano. E aí você procura. Se você quer ver os sites que foram acessados ontem, aí você vai lá, ontem, semana passada, aí ele vai dar a lista de segunda a domingo da semana passada. E assim por diante. Temos o botãozinho do e-mail, mas esse a gente não vai abrir não, porque ele não tem em todos os navegadores. Isso é um botão especial do Explorer. Temos o botão de imprimir, que, obviamente, você usa como um atalho para você imprimir. Então, embaixo da imagem tem uma pequena explicação de todos os botões que eu falei aqui. Tem lá na sua folhinha. Então, você vai poder rever e conferir de novo, mas eu quis explicar melhor para vocês terem uma ideia, porque às vezes só de ler fica um pouco confuso. Mas a função principal desses botões é facilitar a nossa navegação, facilitar quando a gente precisar utilizar ou realizar alguma tarefa dentro do nosso navegador, ok? Eu espero que para essa semana não tem atividade, é só para vocês estudarem. E na próxima semana a gente vem com atividades para a gente reforçar esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê semana que vem com atividades sobre navegadores e os botões e os ícones dos navegadores, ok? Tchau, tchau. Até semana.